Olá, pessoal! Eu estou muito feliz. Hoje estamos no segundo período, no segundo programa Number One Cast, e hoje nós temos um convidado mais que especial. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Mas antes, aproveita, aquela de sempre, tá? Dá um like, ative o canal, tá? E ative as notificações para que esse vídeo chegue para mais pessoas. Eu tenho certeza que vocês vão amar o nosso podcast de hoje. E olha, eu vou dizer para vocês, será inspirador. Nós temos hoje nada mais, nada menos que um grande samurai aqui conosco. Nós temos aqui um grande profissional do marketing de relacionamento, é um dos profissionais que eu admiro nesse mercado, que faz um trabalho impecável, e eu posso falar para vocês com muita propriedade, porque eu acompanho o trabalho desse profissional desde que ele entrou, desde que ele começou na Rinode. E olha, eu vou dizer para vocês, é sensacional, será realmente inspirador. O nome dele simplesmente Eduardo Tsunoda, esse grande samurai, imperial elite da Rinode, que faz um trabalho fantástico. E com vocês, o Eduardo aqui, né? E eu já vou começar assim, fazendo aquela pergunta, pro Tsunoda, né? Tsunoda, a sua trajetória sempre foi voltada para o empreendedorismo? Ou quando você sentiu assim, sentiu vontade de desenvolver Rinode, e por que sentiu vontade de desenvolver esse negócio? Olá, boa tarde, Rosana, nossa querida Number One, muito obrigado pelo privilégio, e a todos vocês que estão acompanhando aqui o canal. Realmente é um privilégio muito grande estar aqui com essa, vamos dizer assim, um mito, dentro do mundo das vendas diretas e marketing de rede, marketing de relacionamento aqui no Brasil, e na América Latina, em breve no mundo, Rosana? E o privilégio de estar aqui em Goiânia com vocês. E realmente a sua pergunta é muito importante, porque já começo a falar para vocês que eu nunca fui empreendedor. Eu pela minha tradição japonesa dos meus pais, o que era? Estude, faça faculdade, se forme e arrume um bom emprego. Todo mundo ensina isso, mas no Japão isso é muito, muito recorrente. A educação japonesa é focada para isso. Realmente eu fiz faculdade de contabilidade, mas não concluí. Trabalhei como auxiliar de escritório numa escola. Depois eu fui para o Exército, servi 5 anos no interior do Maranhão como tenente do Exército. Tive um momento como vendedor de frango numa empresa no sul do Maranhão, como empregado. Então foram meus momentos assim que eu tomei uma decisão, que empregado jamais iria ficar rico, gente. E ali eu tomei uma decisão de nunca mais ser empregado. E aí sim veio um momento de inflexão, que é o empreendedorismo. Para montar um negócio, Rosana, o que eu tive que fazer? Com a dona Sueli Tsunoda, juntamos tudo que nós tínhamos, ou seja, nada, não tínhamos nada. Nos casamos e fomos embora para o Japão para trabalhar como empregado. Então vocês... 5 anos trabalhando como empregado nas fábricas japonesas, rodando turno para guardar dinheiro, para voltar para o Brasil para empreender. Então, assim começou a trajetória no empreendedorismo, realmente a decisão muito importante. Eu tinha o desejo de ser empregado, mas quando eu percebi que não daria para ficar rico, porque eu sempre quis ser rico, desculpa a pergunta, mas eu sempre quis ficar rico, mudar de vida, porque com empregado não daria, tá certo? Então aí que comecei a empreender. Mas não foi fácil não, tive muitos altos e baixos de empreendedorismo, até chegar na Rinode. É uma longa história, Tive mercadinho, distribuidora, representação, abri, fechei várias vezes, tive loja de filtros, fui um dos maiores vendedores de filtros, só que a loja de filtro quebrou e me deixou uma dívida de 50 mil reais. E foi aí que eu conheci a Rinode. Meu Deus! E nessa trajetória, que trajetória, viu? Porque aqui, meu Deus. Tsunoda, qual foi o maior desafio durante esse período, durante a sua trajetória profissional? E como isso te moldou como líder? O maior desafio foi o aprendizado. É a mentalidade, você forjar a mentalidade. Isso aí é uma coisa que, por mais que você queira ser empreendedor, você precisa ter uma mente muito, muito, muito forte.
Porque às vezes dá vontade de desistir. Mas uma coisa que é interessante, Rosana, por mais que eu quisesse desistir do empreendedorismo, nunca vinha na minha mente voltar a ser empregado. Ah, isso jamais. Voltar para casa de mãos abanadas, jamais, por questão de honra. Então, eu entendo que a preparação mental, né? Cursos, capacitação, treinamento constante, leitura de livros, você está sempre ouvindo coisas positivas, estando sempre perto de pessoas que realmente estão focadas naquilo que você deseja, isso é fundamental. E nessa trajetória, Tsunoda, o que a gente percebe como profissional dessa área? Que muitas vezes o marketing multinível ele é mal compreendido. É verdade. Né? E que mitos e qual a ideia, né, que você formou com relação a isso e o que você diria para as pessoas que estão iniciando? Vamos lá, pessoal. É muito importante a gente entender assim. O marketing de rede no Brasil, ele entrou na década de 90, né? naquele período assim, daquela empresa americana. E eu fiz parte dessa empresa quando eu era militar. Porque como eu ia dar baixa, eu estava buscando uma alternativa de renda extra. Então, marketing de rede, eu tive o primeiro contato foi nesse período. Eu tinha 23 anos de idade, me encantei, fiquei apaixonado. E realmente a capacitação, os eventos, treinamentos me moldaram. Realmente me tornaram muito forte. Mas a frustração veio muito grande também, porque os produtos americanos eram dolarizados. Então, nós não tínhamos poder de venda de produto, mas de consumo. Mas como que a gente ia consumir um produto dolarizado? Era muito difícil. E naquela época, como era aquele enxame, né, aquela manada, um monte de gente participando de eventos, falava que era pirâmide. Você está doido, vai quebrar, isso não vai dar certo. E realmente algumas pessoas prosperaram, mas a grande maioria não, Rosana. Infelizmente, quebrou. Daí para cá, se tornou praticamente um clichê. Qualquer evento de marketing de rede associa-se à pirâmide. Mas por quê? Entraram muitas pirâmides financeiras. Então, as pessoas associam muito isso. Infelizmente, é um trabalho que nós temos como profissionais de quebrar esse paradigma, né? Dizer que todo marketing de rede é pirâmide financeira. E, realmente, é um desafio muito grande para enfrentar isso. E a gente percebe que isso vai levar algum tempo aqui no nosso país, porque nosso país ainda é novo com relação a essa cultura do marketing multinível que já é antigo em países como Estados Unidos, como Japão, que já tem mais de 40 anos, né, no mercado. E aqui nós podemos dizer que está assim, engatinhando ainda, né? É verdade, porque às vezes tem empresas até bem intencionadas que querem realmente migrar para esses segmentos de venda diretas e marketing de rede. O problema é que as pessoas que estão liderando a rede, muitas das vezes, por desvio de caráter, acabam desvirtuando todo o processo que seria legal, legítimo, né? Tendo um bom produto, tendo uma boa margem de lucro para revenda, tendo um bom plano de marketing, podendo pagar realmente o bônus justo. Mas, infelizmente, acontecem aquelas loucuras que muitas das vezes os líderes acabam se entusiasmando demais, se empolgando demais, e acontece, esquecem as pessoas e passam a olhar somente bônus, ou seja, pontuação, e não querem saber de cuidar das pessoas, e esquecem do princípio do marketing de rede, que é ajudar as pessoas a mudarem de vida. Exatamente. Tsunoda, me diz uma coisa. Como que você mantém a sua motivação em alta, assim, naqueles momentos difíceis? Boa pergunta. Essa o que você faz, né, nesses momentos? Eu tenho algo comigo, que eu tenho um lema, né? Eu tenho um lema comigo mesmo, que isso é interessante para você também que está assistindo. Coloque uma frase de efeito motivacional para você. Eu uso, por exemplo, a frase: eu sou um sonhador e sonhador não desiste nunca. Então, quando você estiver desanimado, eu particularmente, eu sempre lembro dessa frase, dos meus sonhos, dos meus desejos. E quando vem aquela vontade de querer desanimar, sabe o que eu faço, Rosana? Eu vou para a rua trabalhar. Aí que eu faço com força, porque não existe, gente, vou ser sincero, não existe como você se motivar dentro da tua casa, ficar assistindo TV. E a propósito, eu não tenho TV já há 8 anos na minha casa, eu não assisto televisão. Eu cortei TV de casa.
Eu estou me mudando agora para uma nova casa, não tem televisão, tá? Então fica a dica para você. Então o que eu faço? Eu vou para a rua. Eu vou falar com a minha equipe, eu vou falar com as pessoas, eu vou para a rua, eu vou buscar algo assim que faça gerar resultado. Porque quando você está desmotivado, por que vem a desmotivação? Por algum resultado negativo. Tá certo? Então, vamos para a rua, buscar resultado que você vai pegar essa dica aí. Faça como eu faço, vai para a rua. Exatamente, é nos momentos desafiadores que se forjam, né? Isso. Os campeões. Isso. Maravilha. Tsunoda, aquela pergunta assim, sabe? Em que momento nesse negócio nós podemos dizer que nós separamos adulto de crianças, né? Aquele profissional amador e o profissional realmente de fato? Eu posso avaliar em 2 aspectos. Primeiro aspecto, em se tratando de negócios, porque no Brasil ainda é muito recente, mas o marketing de rede, ele, na essência americana, ele é tema de faculdade. Ele é uma profissão. O marketing de rede, ele é uma profissão. Então, quando você entende que o marketing de relacionamento exige profissionalismo, não pode mais agir como um amador, gente. Não tem como. Amador sempre vai ter resultados realmente pífios, desculpa. Você precisa encarar isso como um profissional. O segundo ponto é que quando você começa a desenvolver o marketing de relacionamento, você consegue ter pessoas na sua equipe. E quando você tem pessoas na sua equipe, agora entra o outro lado, Rosana, sabe qual é? A responsabilidade de cuidar dessas pessoas. Ou seja, além de você ser um profissional de relacionamento, você precisa saber cuidar das pessoas e também como um negócio, como um dono de um grande negócio. Aparentemente, não tem estoque, não tem contratação de mão de obra, você não tem estrutura física, lógico que você não vai ver isso como um negócio tradicional. Mas o marketing de relacionamento, quando você tem uma equipe, uma pessoa só que se traga para o nosso negócio, você já tem que se considerar dono de um grande negócio começando agora. Aí sim, você vai ver que realmente é profissional ou aquela criança, né? Exatamente. A gente vê que a grande diferença está aí, da forma que nós encaramos esse grande negócio que nós temos nas mãos. E esse grande negócio que nós vamos ver que a pessoa ela pode ganhar muito mais aqui do que num negócio tradicional. Com certeza, com certeza. É milionário. Milionário. E quando fala de negócio, é um negócio milionário. Tá? E isso é uma coisa que nós, aqui no Brasil, precisamos começar a encarar isso com muita seriedade. Imagina o que significa você estar numa empresa que já formou mais de 500 milionários, gente. Isso é fato, esses números não mentem. Então, nós não podemos brincar como um pequeno negócio, não. Isso aqui é um grande negócio. É um grande negócio. Um grande negócio. Tsunoda, me diz uma coisa. Naqueles momentos, assim, mais desafiadores do nosso negócio, sim, né, que existe em qualquer área, o que fez com que você mantivesse a tua fé, seguisse realmente adiante? Essa pergunta eu vou responder da maneira como o nosso presidente Sandro Rodrigues me recebeu em novembro de 2012, quando eu estava com uma dívida de R$250 mil, que eu fui conhecer a fábrica. Por quê, Rosana? O meu cadastro na Rinode é 23 de agosto de 2012. 2 dias após o aniversário do meu filho Ian, que eu não tinha o dinheiro para comprar o bolo do aniversário dele. Quem comprou foi minha sogra e minha cunhada. Pessoas que eu tenho muita admiração e respeito, porque no momento mais difícil da minha vida, a família da minha esposa estava lá perto da gente. E aí, 2 dias depois, um amigo meu de São Paulo me ligou e me cadastrou na Rinode, só que eu não entendi nada da Rinode, eu não sabia nada. E aí, eu fui conhecer a Rinode em São Paulo. E quando eu cheguei na fábrica, lá na Alameda Ceará, fui recebido pelo presidente Sandro Rodrigues. E com aquele aperto de mão e um abraço. E ele colocou essa frase na minha mente: seja bem-vindo à sua última empresa de vendas diretas e marketing de rede. Desde então, ali ficou fincado no meu coração o propósito dessa empresa
e de ser e continuar a permanecer leal, tanto nos altos e baixos, em todos os momentos. Primeiro que eu confiei muito nos valores da empresa, porque a palavra Hinode significa sol nascente em japonês. E aí eu conheci o escritório, Rosana, no modelo estilo japonês, com aqueles biombos, igualzinhos aos escritórios japoneses. O modelo de fábrica, como eles trabalham lá dentro. Um presidente abraçando os funcionários, gente. O presidente, o fundador, seu Francisco Rodrigues, almoçando com os funcionários. Eu vi muito isso no Japão, quando eu trabalhei no Japão. Então, aquilo ali eu senti muita sintonia. Eu falei assim, aqui eu vou entregar meus sonhos, vou deixar meu sonho aqui para que seja todo realizado. Eu vou confiar nessa família Rodrigues, especialmente nosso presidente Sandro Rodrigues. Então, a minha fé, primeiro em Deus, porque eu acredito muito. Inclusive, eu tenho uma foto que o seu Francisco, nessa reunião, ele abre a Bíblia, lê um versículo e diz o seguinte, Hinode é de Jesus. Aqui, nós somos apenas ferramentas de transformação na vida das pessoas. Ali eu senti o propósito da Hinode e falei, aqui que eu vou ficar até o último dia da minha vida. Amém. 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 Está gravado e registrado. E é essa grande diferença que a gente vê Sim. na nossa empresa, né? Essa é a grande diferença do que há no mercado. Tsunoda, me diz uma coisa. Quais as habilidades que você diria que uma pessoa precisa ter para desenvolver qualquer negócio? Quais as principais habilidades? E esse negócio, e qualquer negócio no mercado, como empreendedor, quais as habilidades principais? Nossa, dona Rosana, essa pergunta é a pergunta do milhão, tá? Mas eu tenho a resposta. Se você quiser agora o número da Mega Sena, pode anotar aí. 2 habilidades. Primeiro, Rosana, vendas. Você precisa aprender a vender. Faça curso de vendas, treinamento de vendas, aprenda a ser vendedor. Tudo no mundo gira em torno da venda. Não existe no mercado vendedor pobre. Somente o vendedor preguiçoso. Mas o cara que aprende a vender, ele vende e prospera. Então, aprenda a vender. Agora, segundo aspecto, Rosana, não tem como. Eu falo isso sempre, todo vendedor tem um grande sonho. Sabe qual é? Parar de vender, Rosana. Mas ele quer continuar ganhando. Como? Aí entra a competência de liderança. Quando o vendedor tem dentro da sua empresa, vamos falar do tradicional, ele começa lá como vendedor, ele não é promovido a supervisor pelas competências dele? Certo. E lá ele vai ter que treinar a liderança dele, a capacidade de liderar a equipe dele. Depois ele tem um bom desempenho, ele vai para gerente, depois ele vai para diretor. Então, todo um vendedor que domina as técnicas, sabe cuidar bem dos clientes, com certeza ele vai ter habilidade para liderar pessoas. E com isso ele vai crescendo. É lógico que ele não vai liderar uma empresa de um dia para outro. Ele vai começando com uma pequena equipe. Assim é o marketing de rede. Se você tem essas 2 habilidades, eu vendo e lidero a equipe, eu consigo fazer, eu diria assim, uma bicicleta. Uma pedalada para vender e a outra pedalada para liderar pessoas, cuidar de pessoas. Com isso, o marketing de rede não tem como parar. Vai chegar uma hora que você vai parar de vender realmente, porque 90% do seu tempo vai chegar uma hora que tem que dedicar à equipe. Mas até hoje eu ainda faço vendas, sabia? Eu desafio qualquer um de vocês. Se vocês forem para a rua comigo hoje, em 3 horas... Eu tenho estatísticas, eu vou mostrar no treinamento. Em 3 horas, em 12 horas em dezembro, eu vendi R$ 7.200, em 12 horas de trabalho. Em janeiro, eu trabalhei, eu creio que foram meia hora de vendas. Eu fiz pouco, deu R$ 1.300. Em fevereiro, eu fiz acho que umas 2 horas de venda até agora, está em torno de R$ 1.200. Isso porque eu não foco meu tempo na venda, mas eu gero oportunidade para vender, porque o cara encostar em mim, Rosana, eu vendo. Tá certo? Então, vendas e liderança são 2 competências que você pode ter certeza que você vai crescer e prosperar sempre. Em qualquer área, porque a vendas,
né? Tem aquela máxima, né, que a gente diz que quem não sabe... A pessoa diz que não sabe vender. Se ela não sabe vender, nem casar, nem casar ela casa, né? Com certeza. Tem que saber marketear, né? Exatamente. Vendas é arte e arte se aprende. Anota essa frase, ó. Vendas é arte e arte se aprende. Exatamente. Tsunoda, com o desenvolvimento das redes sociais, né? Como o marketing multinível fica com a evolução das redes sociais? Como você acredita que fica? Lembrando que é possível uma pessoa desenvolver um marketing de relacionamento só através do digital? Rosana, eu vou te ser sincero, eu tô com 54 anos, eu conheci marketing de rede com 23 anos, então já sou bem antigão, não tanto quanto a tua experiência no mercado. Eu não tenho domínio no digital, eu não sou uma pessoa assim que trabalho fortemente no digital. Eu faço minhas postagens, né, Instagram, WhatsApp e tal. Eu poderia dizer assim, um jovem hoje que tem todo um domínio, que realmente vai focar na área digital, ele vai obter algum resultado, sim. Ele pode conseguir algum resultado, sim. Mas eu acredito que para ter aquele resultado de um líder de marketing de rede top mesmo, vamos falar aí de grandes líderes nacionais, é necessário habilidades presenciais. Eu acho que o relacionamento, né, depois da pandemia, lógico que esfriou um pouquinho, mas nada, gente, substitui o calor humano, o presencial, o olho no olho. Então, se você quer realmente desenvolver marketing de relacionamento, tenha habilidade com o digital, sim, mas não abra mão do presencial, porque eu acredito que as pessoas ainda querem aquele abraço, aquele carinho, aquela palavra amiga, sabe? Aquela reunião onde tem pessoas... Igual a igreja, vamos falar das igrejas. Quando você está numa igreja congregando, você está ali para quê? Você pode congregar sozinho na sua casa? Pode. Mas qual a diferença de estar na sua casa e na igreja, congregando lá com os outros irmãos? Você ouvindo testemunhos, você está ali no calor humano. Então, é aquela história do carvão na brasa. Carvão fora da brasa esfria. Quer esquentar? Bota o carvão para dentro da brasa. Então, eu diria assim, marketing de relacionamento também. Se você quer fazer esse negócio, está no digital, tira um tempinho, vá numa reunião semanal aberta, vá num seminário mensal, vá numa convenção. É necessário, porque assim você vai unir as habilidades que você tem no digital e com as presencial. Realmente, eu me lembro que eu tomei a decisão de fazer esse negócio profissionalmente, foi em um evento com uma convenção. Olha aí. Até então eu estava só arrastando, mas foi em uma convenção que eu decidi fazer esse negócio profissionalmente. Foi aí que começou a deslanchar, quando a gente começa a fazer dessa forma, com decisão. Porque esse evento, ele me inspirou a tomar a decisão. Então, é isso que... Por isso que o presencial é tão importante. E aí a gente sabe, né? A velha frase que a gente sabe, né? Onde nascem os grandes líderes? Nos grandes eventos. Existem alguns estudos que normalmente eu já faço 12 anos só de Rinodê. O que a gente ouve muitas das vezes nos testemunhos de grandes eventos? Quando eu estava na convenção, eu ouvi o testemunho do fulano de tal e aquele dia me tocou meu coração e tomei uma decisão. Gente, ele pode ter passado 2 dias numa convenção, mas uma frase, um testemunho pode ter feito a diferença na mente dessa pessoa. E aí você sabe, quem lê o livro Segredo da Mente Milionária, é mexer no pensamento que vai gerar o sentimento. Mexeu no sentimento, te coloca em ação. Ação traz resultado. Então, quer ter resultado? Mexe com o teu pensamento. Onde? Em grandes eventos. Então, esteja na convenção, no seminário, nas APNs semanais. Tsunoda, qual foi a decisão mais difícil que você teve que tomar na sua vida? E como o marketing de relacionamento te preparou para isso? O momento mais difícil, gente, eu vou ser sincero com vocês. A decisão mais difícil. Decisão mais difícil.
Foi ter que voltar para casa humilhado. Quando eu estava falido, eu não consegui prosperar lá em Brasília, porque eu tinha prometido para minha família que a gente ia crescer, ia mudar de vida, mas a minha esposa, meus filhos, morando de favor, dentro de uma floricultura, minha esposa trabalhando como caixa, ganhando salário, eu devendo escola, sem plano de saúde, indo com meus filhos para o hospital de madrugada para poder receber atendimento, hospital público, e ter que voltar para minha terra natal, Tomé-Açu, de cabeça baixa, fracassado, quebrado. Foi um momento muito difícil mesmo. Voltar. Como eu sou o filho mais velho de 4, e na família japonesa é assim, né? Quando você suja o nome da família, a tua honra vai para baixo. Você suja o nome da família. E era banco ligando. Eu tinha um carro financiado no nome do meu pai, o banco ligando pro meu pai direto, cobrando. E realmente, existem momentos assim de inflexão na vida que hoje eu entendo que eram necessários. Era necessário passar por todas esses obstáculos de queda para responder a sua pergunta. A tomada de decisão para dar virada na minha vida. Que foi realmente começar a fazer esse negócio. Com força, com profissionalismo, com dedicação. E a palavra-chave, no meu caso, se você perguntar, você tinha sonho de quê naquela época? Viajar, ir para o cruzeiro, ganhar carro? Não. O meu sonho naquele momento se resume a uma palavra chamada honra. Honra. Por honra da família, do meu nome, dos meus filhos, da minha esposa, eu fiz esse negócio e foi a minha virada. Teve um momento a minha esposa até falar o seguinte: ou você larga esse negócio aí que não vai dar certo, vai procurar um emprego, ou me divorcio de você. Imagina você estar animado fazendo esse negócio e a minha esposa todo dia falando: procura emprego, porque esse negócio não vai virar. E aí ela me propõe um divórcio. Imagina. Difícil, né? Porque hoje é fácil você falar, a gente até acha graça, porque na verdade a forma como eu consegui reverter a situação é que eu bati uma graduação ouro, na época em 2013, e o dinheiro caía na conta dela. E foi isso que fez ela enxergar: o que dinheiro é esse aqui? Não, é da Rinodê. É da Rinodê que está ganhando a tua conta, porque se caísse na minha conta, eu estava falido. E o banco tomava tudo. Então, resultado, calou os desaforos que eu tinha que ouvir da minha esposa. Até que um dia ela falou assim: agora eu quero ser diamante. E estamos até hoje casados, tá, gente? Não separamos, não. Olha só. É bom demais, né? Muito bom, muito bom. E toda vez que eu ouço você contar essa história, eu me emociono. Mas é verdade mesmo. A gente sabe que vocês acompanharam essa história juntos, né? Vocês souberam desde o início. E o gostoso é porque eu tinha uma crença tão forte que esse negócio ia virar, porque eu queria ganhar 10 mil só, sabe? Eu falei pra minha esposa assim: amor, no dia que a gente vai ganhar 10 mil reais por mês, tá bom, a gente separa. Tá? Não tem problema, a gente separa porque eu quero dar uma pensão boa para você, para meus filhos. Eu me viro depois. Mas assim, não. Quando batemos o diamante, ela falou: agora bora pro duplo. Já mudou de ideia. Então, foi sensacional isso aí. Foi realmente uma virada de chave. E hoje a gente vê como ela puxa para cima, o interesse que ela tem, como ela faz de uma forma assim muito profissional ao teu lado, né? Como isso fortalece o trabalho. E graças ao programa Pérolas, ela se desenvolveu, né? Hoje ela é treinadora, ela fala em público. Gente, é impressionante como que a minha esposa mudou muito, né? Realmente muito grato a Rinodê, ao programa Pérolas. Maravilha. Tsunoda, quais interesses ou hobbies assim que te preenche fora desse negócio que você faz? E como isso te aborda assim junto com o marketing de relacionamento? Como isso aborda a forma que você faz o marketing de relacionamento? Eu acho que a primeira coisa realmente é congregar, né? Eu procuro estar sempre, todos os finais de semana, frequentando a nossa igreja e conhecendo os irmãos, ajudando sempre que possível algumas coisas que a igreja precisa. Ser eternamente grato a Deus por isso. Nunca, jamais esquecer. Porque a gente lembra muito de Deus quando está na pior.
Quando estiver melhorando de vida, parece que está tudo bem, esquece Deus. Eu prometi para Jesus assim que não. Todas as minhas reuniões eu vou glorificar, vou honrar, eu vou agradecer e glorificar sempre o nosso Deus. Esse é um propósito que eu tenho na minha vida e é isso que me preenche. Isso é uma coisa que me preenche muito. O segundo ponto, realmente, agora, é focar nos filhos. Eu estou acompanhando o processo de formação dos meus filhos também. Um quer ser engenheiro aeroespacial, o Enzo. O Ian agora vai fazer direito. Então, a gente vai acompanhar o processo da formação deles. É o sonho deles. Então, a gente está nesse processo. Enquanto isso, eu estou curtindo a vida que a liberdade financeira dentro do nosso negócio proporciona. Que significa o quê? Ter mais tempo para cuidar da nossa saúde, praticar atividade física. Eu sou ciclista, eu gosto de pedalar, praticar mountain bike. Né? Eu estou com a minha esposa agora focados para o cruzeiro. A gente quer chegar lá bem magrinho, bem sequinho, está emagrecendo, fazendo musculação e tomando os produtos, usando os produtos que são incríveis, né, da linha Bem-Estar, para promover bastante. Então, essa é a nossa rotina praticamente. Decidimos pela manhã cuidar da nossa vida, cuidar da nossa saúde, cuidar do nosso momento. Aí, pela tarde, cuidar das coisas que têm que ser feitas dentro do nosso negócio. Show à demais. Tarde e à noite, à tarde e à noite. Show demais. Tsunoda, você acredita que qualquer pessoa pode fazer o marketing de relacionamento? Ou existe, assim, algum perfil específico para fazer? Acredito sim. Em primeiro lugar, Deus fez o homem igual. Todos nós somos iguais perante Deus. Todos nós somos iguais. Todos nós podemos evoluir. Deus nos deu livre-arbítrio para querermos conquistar o que nós quisermos. E eu posso dizer assim que qualquer pessoa pode conseguir desde que ela queira. Isso é importante, Rosana. Às vezes a gente pensa assim, não, essa pessoa aqui, ela precisa, tá, mas ela quer. Porque, desculpa, gente, a gente brinca às vezes falando assim, é todo mundo que vai fazer marketing de relacionamento? Eu tenho que falar que não. Porque tem hora, Rosana, que o carro precisa ser abastecido por um frentista, eu preciso ir a um dentista, eu preciso ir a um cabeleireiro, apesar de não ter muito, mas eu preciso de um barbeiro. Exatamente. Você concorda comigo? Oxi. Imagina se todo mundo ficasse rico fazendo marketing de relacionamento. Quem ia fazer esse serviço? Então eu entendo que nem todo mundo vai ser médico, nem todo mundo vai ser engenheiro, nem todo mundo vai prosperar com marketing de rede. Mas desde que ele decida, ele pode. Se ele decidir, ele quer isso, ele vai focar... E acreditar. Acreditar, né? Ele pode. Qual é o grande gargalo que nós temos hoje? Eu vou ser sincero, sabe qual é o grande gargalo? Não é a oportunidade do marketing de rede, ou da Rinode, ou treinar, vender, ganhar dinheiro com vendas. É fazer a conversão, né, dessa pessoa que tem uma mentalidade ainda arraigada nos modelos tradicionais e fazer com que ele entenda que ele pode ser um líder, que ele pode ser um grande líder, que ele pode prosperar. E, desculpa, falar que ele pode ganhar milhões através do marketing de rede. Só que para sair desse tradicional para cá, existe um processo. A mudança de comportamento, mudança de mentalidade, com quem ele está envolvido, quem são os amigos ao seu redor, o que ele lê, o que ele ouve, o que ele está estudando. Se ele não buscar, ele não vai evoluir. E marketing de rede, relacionamento, pessoas, vai exigir muito esforço pessoal para que você vença os críticos. Porque o que você mais vai ouvir nesse universo de marketing de relacionamento, sabe qual é? Você não pode, você está doido, você está viajando na maionese, você nasceu pobre, mas vai morrer pobre, isso não existe. Vai dar certo, não vai dar certo. Você nasceu numa escola pública, mas quando que tu vai ficar? Nunca, nunca, nunca. Aí ele aceita aquilo como verdade e dá ouvidos aos negativos. Exatamente. Mas desde que decida, não, eu quero ficar cego, eu quero ficar surdo, eu quero seguir uma linha, eu quero estar perto dos masterminds, né, segundo o Napoleão Hill. Exato. Tem que estar perto das pessoas que pensam e querem crescer grande como você. Aí sim, você tem que sair desse nicho aí de negatividade. Porque existem pessoas boas, existem pessoas positivas que querem ter o futuro.
melhor. Existe. É ficar próximo a pessoas que têm resultado nesse negócio. Essa sim tem autoridade para falar. Cuidado às vezes, né, Rosana? Tem muita gente que assiste Instagram e fala assim, prospere com as minhas dicas, arraste para cima. Nem sabe quem é a pessoa, não conhece o histórico dele, viu uma frase bonita lá na internet, eu vou seguir esse cara. E aí, paga uma fortuna, não é isso? Depois vê que é só uma enganação. Exatamente. Ah, não, gente. Vamos se juntar. Por isso que é importante estar próximo de pessoas. Estejam próximos. Você é a média das 5 pessoas com quem você convive. Não esqueça disso. Exatamente. Tsunoda, o que você espera dos próximos anos? E como que você se prepara? Olha, essa pergunta aqui é mágica, né? Hoje eu vejo o mercado de marketing e relacionamento, vendas diretas, com um futuro promissor. Nós vivemos hoje, desculpa vocês que estão ouvindo agora, estão novos nesse segmento, nós, né, Rosanei, você, a Tata que está aqui com a gente, nós vivemos o sonho, gente. O sonho do marketing de rede. Desculpa a comparação com a Bíblia. Sandro Rodrigues, nosso presidente, ele fala que nós vivemos no Éden hoje. E como? É o sonho das empresas, gente. Você já imaginou o que é você falar de um produto e as pessoas falarem assim, eu já quero. Você não precisa testar, você não precisa mostrar. Se você andar com o uniforme, exemplo, da Rinodê, as pessoas falam, você vende Rinodê? Você tem aquele perfume preto? Exatamente. Esse é o sonho. Uma marca forte. Uma marca forte. Eu me arrisco até a afirmar, tá, Rosana? Eu sei que isso vai para o mundo, esse podcast aqui, o Number One Cast. Eu me arrisco a afirmar. Hoje, a marca Rinodê, os produtos Rinodê, são tão fortes ou até mais fortes do que muitos líderes de marketing de rede. Eu duvido, eu posso apostar, viu, Rosana? Que você pode não ter todas as competências de liderança de marketing, mas está com a marca e o produto Rinodê, você cresce. Você está com um aliado, que eu digo assim, que briga por você 24 horas por dia para você crescer, mesmo você dormindo. Então, eu vejo um futuro muito próspero hoje, muito maduro, né? Eu acredito muito que a Rinodê está muito preparada para o futuro. Hoje ela está. Muito preparada. Agora, só tem um problema. Nós tivemos uma lacuna, né, digamos assim, de formação de liderança. Eu acho que o pós-pandemia esfriou muito essa questão da capacitação e formação de novos líderes, assim, que possam ser forjados, vamos dizer assim. E eu acredito muito também que a Rinodê, pelo menos na área feminina, né, através do programa Pérolas, que é um trunfo da Rinodê, o programa consegue manter as mulheres muito mais assim, leais, firmes, né? Às vezes o homem esmorece, mas a mulher, a esposa, não, está aqui, ela está muito mais preparada. Eu, inclusive, vou até recomendar a leitura de um livro chamado Inteligência Positiva, do Shiza Chamini, né? Exato. Que foi tema do programa Pérolas de novembro. E eu assisti presencial, primeira vez, o treinamento da minha esposa presencial, em Barreirinha, no Maranhão. E eu vi o quanto que é muito forte a preparação do programa Pérolas para as mulheres. Eu uso até hoje como treinamento. Como trabalhar o seu crítico e os seus 10 sabotadores. É surreal esse treinamento. Tá? Então, eu vejo um futuro muito próximo. E você que está assistindo e busca alternativa, busca uma solução para o seu futuro, empreenda. Vem para cá, vem para a Rinodê. Aqui você pode trazer seus sonhos que vão ser todos realizados. Exatamente. E eu fico muito feliz até por essa colocação que você fez, porque eu vejo, já sei isso, mas isso fortaleceu, né? Você falar sobre o programa Pérolas e como ele é importante, né? Como ele é importante, um programa que tem a chancela da ONU, né? Um programa realmente que vem formando grandes profissionais no mercado, né? E que fortalece muito a nossa empresa, fortalece muito o mercado, esse programa. Eu acredito num conceito de treinamento assim, Rosana. Sempre quando você participa de um treinamento, tudo aquilo que você aprendeu, ele tem que ser colocado em prática. Então, tem que ser jogado um desafio, tem que ser lançado um desafio.
O que acontece no programa Pérolas? Elas têm uma meta mensal, não é? De participação, de pontuação, de vendas. Elas têm que ser participativas presencialmente. Elas não podem falhar, gente. Ela tem uma meta de pontuação mensal e presença mensal. O homem não tem isso. O homem, se quiser, vai, se quiser faltar, falta, não tem meta, não é verdade? É verdade. A mulher, não. O programa Pérolas, ela fala assim, ó, é VIP 600 ou VIP 1000, para ser Pérola Princess, para ser Pérola Queen. Exato. E não pode faltar 12 meses consecutivos, fazer... Gente, isso é loucura. Loucura não. É isso que forja, né? Que forja as mulheres. E os homens estão aí sem meta, sem desafio, vem quando quer. Tem evento amanhã, vou pensar. Mulher não, tá aqui meu ingresso. Já comprou do mês que vem, ela se compromete. Isso é sensacional, esse sistema, o programa Pérolas. Fantástico. Tsunoda, agora eu quero fazer uma pergunta para você que eu até escrevi aqui, ó, deixei bem frisada essa pergunta aqui, né? Bom, a vida é feita de altos e baixos, mas existe algum momento assim inesquecível que você gostaria de compartilhar com a gente? Que te marcou, não só no negócio, mas também na sua vida pessoal? São muitos, Rosana. São muitos. Mas eu acho que a primeira foi o Cruzeiro 2014, quando eu levei meus filhos para o Cruzeiro. Porque você está numa vida de escassez, né? Os filhos na escola pública. E você toda vez prometendo para eles que a gente vai mudar de vida. E eu tinha um hábito de todas as APNs, que eles iam, eu levava eles para as APNs, lá em Tomé Açu. Aí eu tocava o navio, tan. Aí meu filho acordava, e aí papai, a gente vai pro Cruzeiro? Vamos. Um dia nós vamos, filho. Quando a gente for diamante, a gente vai. Aí eu chegava em casa, o meu filho mais velho falava assim, papai, quando é que o senhor vai trabalhar aqui em Tomé Açu? Foi, como assim, filho? O senhor não para mais aqui. Ele mandou uma carta para o Sandro. Aí a minha esposa pegou a carta. Esse presidente Sandro Rodrigues construiu uma fábrica aqui em Tomé Açu para o papai trabalhar aqui, porque ele não vive mais aqui, em casa. Essa ele pegou a carta, botou na caixa de correio, porque aí não entendiam direito, achando que o carteiro vinha buscar para levar para o Sandro, né? Mas ela não entregou, não, para o correio, nem para o Sandro. Então eu sabia que eu estava sendo cobrado a ausência, né? Porque eu paguei um preço muito caro para correr atrás dos nossos sonhos, para dar a virada, entendeu? Às vezes eu abri mão de... Às vezes não. Passava semanas fora de casa, mostrando plano, visitando, vendendo. E quando eu chegava, não tinha dinheiro nem para levar eles para um restaurante, mas eu levava na casa da minha mãe. Então, domingo à noite, quando eu chegava lá, era lá na casa da minha mãe que eu ia jantar, na casa do meu irmão, para dar uma coisa diferente para eles. O meu orçamento mensal era R$1.000, Rosana, em 2013. Então era muita escassez, muita pobreza, muita dificuldade. Morando de favor na casa da minha sogra. Eu sou muito grato à minha sogra. Ficamos 3 anos nessa casa, morando de favor. Mas no dia que a gente bateu o diamante, a meta, meu filho vibrou, nós comemoramos muito. E falei assim, nós vamos pro Cruzeiro. O Cruzeiro Rinodê em 2014, primeiro. Esse foi surreal. Pude levar eles. Esse foi um momento assim de glória. Tanto que eu brinquei pra minha esposa assim, amor, agora eu posso ficar em casa, nós estamos diamante. Quer que eu fique em casa? Ela falou, gostaria. Aí eu falei para meus filhos assim, se quer que o papai fique em casa, eu vou ficar. Só tem um detalhe, meus filhos. A nossa estrutura tá quase duplo diamante. Se eu parar, a gente não bate duplo. E aí? E o que é duplo diamante, papai? A gente vai fazer uma viagem pro Caribe, filho, pra praia. Tá bom, então, continua. Vocês vão aguentar a minha ausência? Vai, papai. Aí eu fui. Aí quando batemos o duplo, né? E aí, pai, somos o duplo? Sim. Nós vamos pra praia. Aí a gente fala, pai,
eu não gosto de praia, eu gosto de cruzeiro. Tá bom, então, papai e mamãe fomos lá para a República Dominicana, né? Aí quando eu voltei, eu falei assim, olha, papai agora pode descansar, ficar mais tranquilo. Tamo rico, filho, tamo rico. Duplo Diamante pagava 20 mil por mês. Tamo rico. Aí eu falei assim, olha, mas falta pouco para bater triplo. Mais um pouquinho a gente bate triplo diamante, filho. E daí a gente vai pra Disney, cara. Aí fala assim, não, Disney eu quero ir, papai. Os dois, né? Então deixa o papai trabalhar mais um pouquinho. Vou ficar fora. Vocês oram por mim? Vamos orar. Tsunoda, olha, eu me lembro desse início seu e a emoção realmente é forte e mostra a transformação que esse negócio pode trazer não só para nós, para nossa família, transformação de vida, né? E que pode trazer para outras pessoas também da nossa rede. Então, ver a sua emoção que nos toca realmente, isso é... Meu Deus. Não sei porque eu tô... Não estava previsto isso, né? Não estava previsto isso, gente, mas olha, é muito forte mesmo. Eu tinha preparado a responder outra coisa, mas aí... Obrigado. Mas o ápice foi realmente a Disney. Foi. A Disney foi surreal, assim. Foi. E o bom é que na Disney a gente abriu o Imperial, né? Foi. Fiquei 11 dias lá, ficamos 11 dias lá e já estava com pontuação. Você nem imaginava o que estava por vir a partir daí. Caraca, aí a partir daí, que foi a partir de bater Imperial que as grandes mudanças começaram a acontecer. Aí chegamos... Meu Deus. Aí foi chegar da Disney para a França. Então, aí você fala, qual foi o teu momento baixo, né? Literalmente baixo. Eu acho que 2016 foi o ano que eu menos trabalhei. Porque a gente chegou do cruzeiro, tive que ir para Disney. Foram muitas viagens, Disney, né? Foi o ano que a gente mais viajou. Aí da França nós chegamos, tive que ir para Cancún, México, para acompanhar nossos duplos. Aí tive que receber o Honda Civic, que era do Triplo Diamante, e receber a Range Rover Evoque. Ou seja, 2016 realmente foi um momento de baixa de trabalho, mas foi um momento de glória, por uma recompensa. E aqui fica um recado assim que eu aprendi, né, Rosana? Marketing de rede. Eu vou deixar assim uma lição que eu aprendi. Marketing de rede, você não faz em doses homeopáticas. Você tem que fazer em dose cavalar. Aquelas doses assim. Sabe aquela história do foguete? 70% do combustível tem que ser gasto no início. Principalmente para você construir a base e a estrutura. Então, os 3 primeiros anos que eu trabalhei, 13, 14, 15, construíram a estrutura do meu Imperial Elite. Ou seja, até 2015, toda a base foi construída. Ou seja, todo o gasto que eu podia dar para me dedicar, me sacrificar, a ausência da família, saúde. Tanto é que eu quase pego uma diabetes em 2016 porque eu estava sedentário. Trabalhava muito, né? Depois foi só viajar, comer, viajar, comer. Aí uma hora a conta chega, né? E aí, lógico, né? Hoje a gente equilibra. Mas o gás tem que ser dado no início. Então, se for para sofrer, sofre logo, com força, com vontade. Porque depois que a gente estiver pronta, aí você está no oceano, você está lá na órbita, o foguete está se só administrando, que é a chamada liberdade financeira que a gente vive até então. Graças a Deus e graças a Deus. E para finalizar, Tsunoda. Tem mais pergunta? Olha lá. Mais uma pergunta. Vamos lá. Como você tem 2 filhos, né? E você já falou um pouco disso agora. Como você enxerga, né, o legado nesse negócio para gerações futuras, né? E o que você vai deixar para eles, né? E para a rede também. Como você vê o seu legado nesse negócio, no marketing multinível? Eu vejo... Eu estava pensando muito no meu avô do Japão. Meu avô, ele participou da Segunda Guerra na China, na Manchúria. E meu pai, convivendo aqueles períodos assim difíceis, né, no Japão, do pós-guerra.
se tornou bancário, economista, estava bem empregado, mas o meu pai, ele também, igual meu avô, tem um sangue guerreiro, né, de batalhador, de querer o melhor. E meu pai saiu do conforto do Japão, do banco, e veio para o Brasil para ser um fazendeiro, e queria se prosperar no Brasil para ser um fazendeiro. Conseguiu até um determinado momento, mas houve uns revés da vida lá que perdeu tudo e tornou-se empregado. Mas ele sempre falava assim, tudo que você for fazer, sempre faça pensando no próximo. Você não prospera se você não ajudar os que estão próximos a você a prosperarem. É uma característica da comunidade japonesa, quando ele faz do associativismo, do cooperativismo, eles sempre prosperam juntos, né? Sempre tem comunidade. E aprendi muito isso do meu pai. Não quis seguir a carreira dele como economista ou como contador, realmente ia empreender. Mas foi um momento... A nossa vida sempre foi muito de dificuldade financeira. Tanto que, quando eu vim estudar, saí de Tomé Açu e fui morar em Belém, era muito difícil meu pai conseguir dinheiro. Eu dependia de bolsas do governo japonês. Então, vivia assim muito de empréstimo, né? Banco, devendo. Meu pai sempre correndo atrás para pagar a despesa, pagar juros e um monte de coisa. E a vida militar foi uma válvula de escape do meu pai, porque eu passei a ter meu salário, né? E ajudar um irmão para morar comigo. E com isso meu pai ficou livre para ajudar os outros dois irmãos. Resumindo a história, assim, a minha fase de adolescente até adulta foi de muita luta. Não sobrava, mas também não faltava muito, né? Dava para a gente comer, estudar. E eu pensava muito nos meus filhos, assim. Eu não queria que meus filhos passassem por tudo isso. Sofremos juntos, principalmente lá em Brasília. O meu filho mais velho trocou de escola 8 vezes. Nessa minha vontade de querer empreender, mudei de escola, de casa, várias vezes, várias cidades. E meus filhos nunca tiveram uma amizade de raiz. Um dia ele falou para mim assim, pai, não muda mais de escola. Eu quero continuar nessa escola aqui até concluir meu ensino médio. Tá bom, então decidimos continuar morando próximo da escola dele, já em Belém. E hoje, o que eu vejo é que o que nós construímos de patrimônio através desse negócio, aquilo que nós já ganhamos dentro do marketing de rede, a gente tem hoje a realização de um sonho. Eu sonhava em me aposentar com R$10.000 por mês aos 40 anos. Com 42 eu estava falido. Mas com 46 eu já ganhava mais de R$20.000 por mês, como duplo. E daí em diante só crescendo. Hoje eu estou com 54. E tudo que a gente já ganhou ultrapassa mais de 10 milhões. Mas praticamente metade nós sabemos usar a inteligência financeira. Você pode ter certeza que a gente não gastou tudo não, tá? Todos os 10 milhões. E hoje, se eu for falar da aposentadoria, dos imóveis, investimentos, eu posso dizer que meus filhos, meus netos, meus bisnetos, se eles souberem administrar o nosso patrimônio, nunca mais passarão necessidade. E o nosso negócio da rede, ela passa de pai para filho, filho para neto, não é isso? Exatamente. Então, esse é o legado que a gente vai deixar. E a melhor parte também são as pessoas que passaram por nós, né, Rosana? O seu sim, há 36 anos atrás, não é isso? Exato. Até 2012 você aguentou, foi quando eu entrei, em 2012. Então, eu vou aguentar até onde Deus permitir, para que mais pessoas um dia, daqui a 10, 20, 30 anos, quando estiver bem velhinho... abençoar. Esse é o propósito de vida. É continuar abençoando a vida de muitas pessoas. Esse é o nosso legado. Maravilha. Olha, Tsunoda, foi mais inspirador do que eu imaginei que fosse ser. Eu que agradeço. Foi além das expectativas, eu gostei muito. Muito obrigado, tá? Por você ceder o seu tempo, por estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço. E esse final de semana todo, porque amanhã nós teremos um seminário com o Eduardo, que eu tenho certeza que será maravilhoso, né? E agora nós vamos finalizar o nosso programa de hoje, né? Eu vou pedir para você, antes de finalizar aqui, tá? Deixe o seu like,
ative o canal, tá? E ative as notificações para que esse vídeo chegue para mais pessoas, para inspirar mais pessoas, porque essa é a finalidade do nosso Number One Cast, né? Que sirva, que as histórias maravilhosas que nós estamos mostrando aqui sirva de inspiração para outros profissionais, para novos empreendedores, ok? Tsunoda, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença. Obrigado, Tá? Number One, Rosana. E eu vou deixar um recado aqui para quem o pessoal que está assistindo. Ok. Deixem as perguntas. Façam Ok. perguntas aqui no chat, né? Exato. E assim que eu vou acompanhar, Exato. E eu vou fazer questão de responder todas as perguntas que você quiser. Até as mais capciosas. Pode fazer, que eu vou... Quem tem coragem de perguntar, tem que ter coragem de ouvir. Não é verdade? Exatamente. Pode mandar que eu respondo para te ajudar, campeão. Tamo junto. Obrigado, Rosana. Obrigado, Tatá. De coração. Um beijão de coração. Deus abençoe. Sonhador não desiste nunca. É isso aí. Então, até o próximo, pessoal. Tchau, tchau. Um brinde, né? Um brinde.